Atenção, começamos em 3, 2, 1, gravando. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Por que alinhar os ponteiros? Normalmente eles vão caminhar até se encontrar. E nós sabemos que os ponteiros se encontram ao meio-dia ou à meia-noite. Ao meio-dia, quando o sol está a pino. Ao meio-dia, quando nós temos mais luz sobre a terra, naquele momento, ao meio-dia. À meia-noite, quando as trevas são mais densas, quando temos maior escuridão durante o dia, ou seja, nas 24 horas do dia. E assim, alinhar os ponteiros é saber que todas as coisas vão caminhando, cumprindo um cronograma. Deus fez o homem, Deus escreveu para o homem uma linda história. Mas nós sabemos que na história do homem entrou o pecado. E como esse pecado entrou? E o que aconteceu com a humanidade quando o pecado entrou? E quem é o responsável pelo pecado na raça humana? Nós vamos ver no programa de hoje sobre o tentador na história humana. Qual o papel do tentador? Precisava ter um tentador? O que o tentador faz e como vencê-lo? Como podemos reconhecê-lo e como podemos vencer este tentador? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor e ter vitórias em sua vida. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos que a palavra de Deus é totalmente digna de aceitação. Esta palavra maravilhosa que nos traz um entendimento que aclara para nós todas as coisas, porque ela tem o passado, o presente e o futuro. A palavra de Deus nos traz o que aconteceu no início, nos traz o que está acontecendo hoje. Sim, o século XXI está totalmente descrito nas Escrituras Sagradas. Nós abrimos a Bíblia e dizemos: uau, isso foi escrito há tanto tempo atrás e reflete exatamente a situação do homem, da sociedade humana hoje. E nós temos a história do futuro. Aquilo que homem nenhum sabe, aquilo que nenhum adivinho pode falar, aquilo que vai acontecer, está descrito nas Escrituras e se cumprindo dia a dia. Por exemplo, nós vemos que quando Israel ficou disperso pelo mundo, o Senhor disse que haveria um tempo que eles voltariam para a sua terra. Depois de 2000 anos, Israel hoje está lá onde era a terra prometida, lá onde Abraão esteve, lá onde se desenvolveu toda a história do Antigo e do Novo Testamento. Bem, e nós vamos ver que na história humana houve o princípio, um princípio de perfeição. Deus criou um ser totalmente maravilhoso, totalmente perfeito para o seu louvor, para a sua glória, mas ele era tão perfeito, ele era tão cheio de perfeição para a música, para o comércio, para a arte, e tinha uma capacidade administrativa tão grande, foi colocado como o guarda, querubim da guarda no jardim, na terra. Ele se julgou tão perfeito que ele quis ser adorado, quis estar no lugar de Deus, quis receber adoração. E através deste ser, através desta soberba, deste orgulho, do pecado que se achou em Lúcifer, e que se torna Satanás, ou seja, inimigo, adversário nosso. Então, através dele, entra o pecado no mundo. Vamos ver aqui o registro da queda do homem em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5.
Gênesis capítulo 1 nos mostra a criação. Gênesis capítulo 2, a formação da primeira família, do homem e da mulher. Gênesis capítulo 3, a queda do homem. O pecado entrando numa história tão linda, numa história que poderia se perpetuar por toda a eternidade em pureza, santidade, beleza, perfeição. Mas esta história foi maculada pela primeira tentação. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nós lemos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está o registro da primeira tentação. A primeira tentação, quando foi que o homem caiu? Quando foi que aconteceu essa queda daquele equilíbrio que havia entre o homem e a natureza? Aquele equilíbrio, aquela amizade entre o homem e o seu Criador. A Bíblia nos fala que na viração do dia, no entardecer, Deus vinha para conversar com Adão. Deus ensinou Adão a falar, a se movimentar, a conhecer o mundo ao seu redor, a abrir o seu intelecto para receber o entendimento de tudo que estava acontecendo, para dominar a terra, sujeitá-la, para dominar sobre os animais. Deus estava entregando a escritura do planeta para o ser humano. Deus estava tendo com o homem esta doce comunhão, esta doce amizade. Mas aqui diz que o homem foi tentado. Tentado em quê? Por sua própria cobiça. Tentado em quê? Tentado em, como Satanás, em ser igual a Deus. Satanás queria o que o homem tem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para ter comunhão com Ele, para ser uma família. E a palavra nos diz, em Romanos 8, 29, nos diz que Deus nos preparou e o propósito de Deus é que nós fôssemos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus quer que sejamos como Jesus. Deus quer ter uma família de filhos assim, mas filhos obedientes, filhos que creem, filhos que amam o Senhor, filhos que valorizam o seu Deus, o seu Pai. Filhos obedientes. E nós sabemos que na obediência, quando Jesus veio, que o próprio Filho de Deus se tornou homem, se encarnou como homem, a palavra nos diz que ele aprendeu a obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente em todo o tempo. A obediência, na obediência está a nossa proteção. Na obediência nós podemos receber os tesouros de tudo que Deus tem para nós. Então, na tentação do homem, nesse primeiro momento ali no Jardim do Éden, o homem mostrou que não estava disposto a obedecer a Deus, a ser este filho obediente como foi Jesus em todo o tempo. E o pecado do homem da desobediência pode parecer uma coisa tão simples, não coma desse fruto, e o homem comeu, mas estava envolvido algo muito mais profundo, que é o homem ser tentado pela sua cobiça de ser igual a Deus, de também ter aquele orgulho, aquela glória de ser conhecedor de todas as coisas. Bem, o homem conhecia o bem e agora ele passou a conhecer o mal.
o mal. E é tão ruim conhecer o mal. É tão ruim experimentar o mal. É tão desastroso o mal. Vemos então que havia desde o início um inimigo. Um inimigo que não ama o ser humano, pelo contrário, quer ver a sua perdição. A Bíblia nos diz que este mercenário, este inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. É nosso inimigo, ele não está brincando conosco. Satanás, ali naquela serpente, ao tentar Eva e levá-la ao pecado e o homem também a comer daquele fruto, ele não estava querendo ajudar o homem, ele não estava querendo dizer para o homem que o homem poderia crescer no conhecimento comendo daquele fruto. Ele não queria o bem do ser humano, ele queria o seu mal, a sua destruição. Então aqui começa uma guerra, uma batalha espiritual onde temos um inimigo. Em Efésios 6, versículo 11, nós lemos sobre este inimigo, a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos aqui uma figura muito bonita que Paulo nos traz como de um soldado romano, de um soldado vestido com armadura, pronto para resistir o inimigo. Hoje nós temos outro tipo de guerra, outro tipo de defesa. Nós temos mísseis lançados, mas quando a Bíblia foi escrita aqui no Novo Testamento, nós tínhamos o Império Romano. E você pode ver um soldado romano, ele vestia uma armadura para proteger todo o seu corpo. Proteger o seu peito, os seus ombros, o seu ventre, os seus pés, a sua cabeça, porque guerra não é brincadeira. Guerra é guerra. E aqui o Senhor disse através de Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Colocar por cima da nossa roupa, por cima das vestes brancas de santidade, as vestes que recebemos quando nos tornamos filhos de Deus, colocar a armadura para a guerra. A vida cristã, então, envolve guerra, envolve batalha. Por quê? Porque o inimigo faz ciladas. O que é a cilada? Ele fica estudando, ele vai passar por aqui e quando passar naquele momento ali que tem uma curva perigosa ou tem um despenhadeiro, ele prepara uma cilada. Ele vai à frente e prepara algo para fazer a pessoa cair. Como eu posso evitar isto? Como eu posso evitar cair nas ciladas do inimigo? Vestindo a armadura de Deus. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, eu me revisto de Cristo, da sua palavra. Em 1 Timóteo 3,7, a palavra nos diz sobre as armadilhas preparadas pelo inimigo. Fala de laços que prendem. Está escrito: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Está falando sobre os líderes da igreja, os presbíteros ou pastores, os diáconos. Eles deveriam, então, ter um bom testemunho. Todas as pessoas verem a sua vida, ao olharem sua vida, verem que era uma pessoa digna, honesta, para não cair nos laços do diabo. Porque que laços são esses? Não se coloca um laço na vista da ave. O laço, ele é camuflado. O laço para se laçar um bezerro, um novilho, um cavalo. Então, aquela pessoa, ela tem destreza em manejar aquela corda e à distância ela vai jogar aquele laço no pescoço do animal e puxá-lo. Puxá-lo para onde ele quer levá-lo. E a palavra então está dizendo aqui
que um bom testemunho, você não vai cair nos laços do inimigo. Que laços são esses? Laços de manipulação, pessoas que são manipuladas por outros, ou realmente pessoas que estão dominando os outros por causa da mentira. Ah, eu vi você bebendo. Ah, eu vi você traindo. Ah, eu vi você roubando. Ah, eu vi você fazendo isso ou aquilo. E então a pessoa se torna presa daquele, ou do inimigo, ou daquele que viu o seu mau testemunho. Laços do diabo que prendem, manipulam a pessoa, prendem a pessoa. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, ele é um acusador. Nós vimos que o inimigo, ele batalha com esses 3 pontos. Ele é acusador, ele acusa. Ele é o tentador, ele tenta. E ele é, então, também aquele que engana com mentiras. Todo o trabalho do inimigo para nos fazer pecar é através da mentira, do engano. É através da tentação de preparar um cenário para a nossa cobiça, para aquilo que queremos. E é aquele que vem acusar, com as acusações sobre a mente e o homem, a pessoa não resiste, cai nesses laços, cai nessas armadilhas e se torna presa. Então, a palavra diz em 1 Timóteo 3,6, sobre o líder, fala, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O diabo fica condenando, fica acusando. Então, o líder não poderia ser neófito, alguém que conheça pouco a palavra de Deus, alguém que não tenha segurança na palavra de Deus. Mas quanto mais conhecemos o Senhor, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais segurança temos e não incorreremos na condenação do inimigo. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nos diz a Escritura. E quantas vezes a culpa maltrata, a culpa vem, o inimigo massacra a pessoa com a culpa, porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque toda a nossa culpa, Jesus já levou. E se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Hebreus 2:4, nos fala que o inimigo traz a morte. Ele é um inimigo, esse tentador é um inimigo. Está escrito, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio para vencer a tentação, vencer o pecado, vencer a morte. Jesus veio para vencer e destruir as obras do inimigo e destruir o próprio inimigo. Aquele que tem poder para destruir, Jesus veio para vencê-lo. Então, nós temos um inimigo? Sim, temos um inimigo. Ele é forte? Sim, ele é forte. Ele usa a tentação, ele usa a culpa, ele usa a mentira, ele usa a condenação. Ele é nosso inimigo e precisamos estar em guerra, sabendo que a vitória já é dada pelo Senhor quando estamos vestidos corretamente para a guerra. Vestidos com a armadura de Deus, sabendo que a nossa vitória não é na nossa força, não é na nossa performance, não é pelo que eu sou, pelo que eu faço, mas é pelo que eu creio, pelo que eu vivo em Cristo. A nossa vitória está em Jesus. Essa armadura de Deus que nós vestimos é o próprio Senhor.
O capacete da salvação, quem nos dá a salvação é Jesus. O escudo da fé, fé na palavra de Deus. Quem é a palavra é o próprio Jesus. E o Senhor nos dá, além de nos dar a sua palavra, a certeza da salvação, Ele é a nossa justiça. Ele é a própria verdade. Então, nos vestimos de Cristo para vencer o inimigo. Em 1 João 3,8 diz que o inimigo, Satanás, vive pecando desde o início. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra diabo significa isso: inimigo, adversário. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Glória a Jesus, Ele venceu. E nós aqui podemos atestar a veracidade das Escrituras na vida das pessoas. Quantas pessoas libertas das drogas, do vício, do pecado, do adultério, do roubo, da violência e se tornam novas criaturas em Jesus, vencendo o inimigo. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 2:10 como o tentador persegue o povo de Deus e lança na prisão. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos irmãos nossos na prisão, mortos, Estado Islâmico, perseguição ao cristianismo. O inimigo faz isso. Em 1 Pedro 5:8, diz que ele espreita e busca devorar os homens como leão que ruge. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está à espreita, mas junto conosco está o anjo do Senhor. Habitando em nós está o Espírito Santo de Deus. Sobre nós está a mão do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é como muralha de fogo ao nosso redor. Não há o que temer. E Apocalipse 12:9 diz que esse inimigo é o sedutor de todos os homens. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele é o sedutor. Ele procura seduzir, ele mascara o pecado com uma capa bonita. Não, vem, você tem de assumir o que você é, você tem de fazer isso, você tem de... E a pessoa vai e ela encontra a prisão. Tudo que está fora da vontade de Deus é trevas e a condenação e a morte. Jesus venceu Satanás. Em Mateus capítulo 4, de 1 a 10, vemos como Jesus venceu Satanás. Vamos ler este texto? Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Jesus venceu Satanás. Jesus o venceu como homem. Jesus o venceu com a palavra. Jesus nos mostrou o caminho da vitória contra o inimigo, usando a palavra de Deus. Estando cheio do Espírito Santo, Jesus venceu o inimigo e ele nos capacita, através da palavra, a vencer o inimigo também. E vai ficar tudo por isso? O inimigo vai ficar aí deitando e rolando, tentando, condenando, acusando as pessoas como tentador, como acusador, como este inimigo que está aí sempre procurando o nosso mal, mentindo, enganando? Não, ele tem a sua condenação. Vamos ver a condenação aqui em Apocalipse 20, de 1 a 3, nós lemos: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Está chegando a hora que um anjo, apenas um anjo, vai prender Satanás por 1000 anos. Verso 10 de Apocalipse 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A condenação já foi promulgada. Já houve um julgamento no céu. Satanás já foi condenado e já foi preparado o seu lugar, chamado inferno, lago de fogo, onde ele será lançado depois desses 1000 anos. Satanás já foi vencido. Mas cada dia, eu e você, precisamos vencer a tentação. Precisamos estar vestidos da armadura de Deus, com a palavra dele. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer a tentação, eu preciso vencer, dá-me o Teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, lava o meu coração, dá-me um coração puro. Eu quero ser Teu filho e andar em Tua presença. Dá-me vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Andar com Jesus é ter vitória sobre este inimigo e todos os nossos inimigos. Que Deus te abençoe ricamente. Que você seja realmente um filho de Deus, andando na presença do Senhor e vivendo para a sua glória. E te convido a estar conosco no nosso próximo programa, quando estaremos aqui alinhando os ponteiros na palavra de Deus com a sua vontade, conhecendo quem Deus é e a vitória que temos sobre os nossos inimigos. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Até lá, se Deus quiser. Maravilha, pastora! Amém.